Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula de teatro, comigo, Malu Oliveira. E hoje eu queria fazer uma coisa diferente com vocês, então eu vou passar uma maquiagem. No caso, eu vou fazer hoje uma maquiagem de caveira para a gente ter uma noção de maquiagem artística. Vou fazer em duas partes para a aula de hoje e para a aula de amanhã. Então, fiquem ligados e não percam, tá bom? Vou falar um pouquinho dos materiais que a gente vai usar. Eu vou tentar usar o máximo de coisas que vocês consigam ter em casa para vocês conseguirem executar e treinar. Mas maquiagem é uma coisa que é treino, gente. É como tudo na vida, né? Na verdade. Então a gente tem que treinar para fazer o traço, para fazer mistura de cor, para fazer o degradê, mas aqui eu vou explicar algumas coisinhas, algumas dicas para vocês. E hoje a gente vai fazer uma maquiagem de caveira, pra gente ter noção, começar aí do mais básico, né? E aí eu vou utilizar base comum. Aqui eu tenho algumas marcas, eu tenho Ruby Rose, que é muito boa, e tenho Diva More, tem alguns corretivos, então pra gente começar, é sempre bacana a gente pensar no quê? No nosso rosto limpo, ó, sequinho. Eu acabei de lavar o rosto, eu enxuguei bem, pra que a base e todos os outros produtos fiquem bem na pele, né? Eu também vou fazer para aula de amanhã meio rosto branco e aí depois eu explico também. Bom, então para começar, deixa eu só pegar a esponjinha aqui que fugiu. A esponjinha aqui. Eu vou fazer meio rosto, tá? Com base, tá? Tem uma esponjinha de queijinho, usa a que você quiser na sua casa. E o que a gente vai fazer, ó? Vai aplicar dando batidinhas, tá? Para que servem essas batidinhas? Para que não fique marcado. Posso aplicar com o pincel? Pode. Eu prefiro a esponja porque eu acho que não fica tão explícito que a gente tá de base, tá? Deixa eu chacoalhar um pouquinho aqui que minha base estava de ponta cabeça, ela não tá saindo. Bom, e desse lado eu não vou fazer a cobertura de sobrancelha, eu vou usar a minha sobrancelha para maquiagem, tá? Então, coloquei aqui, vou aplicar, vou me olhando aqui. Gente, como eu não enxergo direito, eu preciso me aproximar quando eu vou me maquiar muito do espelho. E aproveitando isso, eu tenho uns truquezinhos que depois eu vou falar com vocês disso. Então, ó, dando batidinhas, a gente vai aplicando aos poucos, não coloca muito para não ter problema na hora de espalhar. Ó, o que a gente posso fazer assim para distribuir? Para distribuir pode, mas tá vendo? Se eu arrasto a esponja, olha a marca, fica muito, 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 muito marcado. Então, ó, quando eu venho com as batidinhas, ó, eu vou entrar um pouquinho na minha orelha, vou trazer aqui para baixo. Lembra, gente, quando a gente for fazer maquiagem, traga pro pescoço, porque senão fica uma diferença imensa. Olha aqui como que tá esse lado para esse. Deixa eu me olhar aqui, que eu tô olhando um pouquinho na câmera, um pouquinho aqui. Meu primeiro tutorial de maquiagem, pessoal. Eu nunca fiz videozinhos de maquiagem. Então vocês vão acompanhar aqui minha estreia. Então, ó, vamos fazendo aqui batidinhas.
Eu vou maquiar a boca também, porque a gente também vai fazer acabamento com a maquiagem sobre a boca. Sobre os olhos e embaixo dele, é sempre bom a gente fazer um retoque. Por quê? Porque, por exemplo, cima do olho a gente tem a pálpebra móvel, ela marca. Eu, por exemplo, eu tenho marcas de expressão na testa. Então, quando a gente faz isso, ó, como a maquiagem não está selada, ela acaba marcando. Então, eu venho aqui e retoco, tento fazer o mínimo de expressão nesse momento. Ah, ó, tem um truque também, que é a da dobra do nariz. Se a gente não faz assim, ó, aqui fica sem maquiagem, e aí aparece nas fotos. Quando a gente transpira, acaba saindo mais fácil. Então, ó, distribuir a base. Desci um pouquinho aqui. A diferença da onde está com a base, da onde está sem. Como não é uma maquiagem social, eu não vou fazer iluminação, essas coisas, tá? E com o que eu vou selar? Geralmente, a gente sela primeiro com talco de nenezinho. Ó, eu tenho um talco aqui, coloquei no potinho. E o que é o selar? É passar o pó. Mas por que eu passo esse primeiro? Porque na maquiagem artística a gente precisa ter... Ela é mais pesada que uma maquiagem social, que é a que a gente usa no dia a dia. Então eu vou selar com talco para que essa base fique mais firme no meu rosto, tá? Então o talco ajuda muito nisso. E por ele ser branco, ele é neutro, então ele vai deixar um pouquinho mais claro, mas a gente vai corrigir a hora que passar o pó, tá? Então eu vou selar aqui. Tem que respirar devagar quando forem aplicar, para não respirar muito. Pronto. Agora eu tenho pincel vassourinha, ou pode ser pincel de aplicar pó também. E aí a gente vai tirar, ó, esse excesso que ficou. E até pro outro lado. O que isso faz? Isso faz com que a base seque, né? Ela vai ficar mais aplicada no nosso rosto. Ok? Estamos aqui. Eu vou colocar para vocês o molde, a referência, a foto da referência da maquiagem. Eu tô olhando aqui no... Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um lapisinho, lápis de olho, no meu caso aqui é marrom, e vou fazer uma marcação. Eu já tenho aqui, ó, eu vou até fazer assim para que vocês vejam, essa marca de expressão aqui, ó, que é da nossa sobrancelha. Vou fazer essa marcação. Fiz uma marcaçãozinha, certo? E vou marcar também o meu nariz. Eu vou fazer o desenho do nariz da caveira. E o que eu tô fazendo? Eu tô me inspirando naquele desenho e tô fazendo uma marcaçãozinha, onde eu vou delimitar aqui o que eu vou preencher depois. Vou começar por aqui, fiz essa marcação, tá? Eu vou vir com uma sombra marrom, pra gente iniciar o nosso trabalho. Eu tenho aqui uma paletinha de contorno, que a gente faz as quebrações do rosto. Vou pegar os pincéis aqui. Lembra que eu falei que eu ia mostrar um truquezinho, por eu não enxergar? Eu cortei, ó, a bundinha do pincel pra que eu consiga me aproximar do espelho, porque quando o pincel tá inteiro assim, ó, a diferença de tamanho. Na hora que eu vou me aproximar, ó, bate no espelho. Então, como eu uso óculos, eu não consigo enxergar, eu venho bem próximo, né, do
do espelho pra eu conseguir ver. Então eu cortei esse que era maiorzinho e já comprei alguns que são mais curtinhos, ó, pra que isso não aconteça. Mesmo assim, às vezes eu ainda dou um cortezinho. Bom, o que eu vou fazer? Eu não fiz essa marcação aqui. Eu vou fazer a sombra dela. Vou vir aqui com pó, base marrom mais escura aqui, ó. E vou trazer aqui pra fazer a sombra disso aqui, ó, dessa curvinha. Tá vendo que naturalmente ela já tem uma sombra? E com agora a sombra marrom, eu vou fazer isso. O próprio lápis que eu passei já tá sendo esfumado junto com a sombra aqui. E eu tô puxando, ó. Eu tô trazendo pro lado que eu quero que a sombra aconteça. Que aqui, no caso, eu já vou fazer junto à sobrancelha, que eu vou escurecer essa sobrancelha. Ela tem o tom marronzado. Vou fazer aqui. Com essa sombra, eu já tô fazendo uma correção na minha sobrancelha. Ela já tá ficando com outra cara. Só que ela tem uma sombra mais forte aqui, ó. Tem uma outra sombra que é própria de sobrancelha. Deixa eu ver se ela vai ser mais escura. Ah, mesmo tom. Mas aí, vamos ver se ela... Com essa mesma sombra, eu vou pegar... Ó, eu usei esse pincelzinho aqui. Agora, eu vou usar um pouco mais arredondadinho. Por quê? Porque eu vou fazer todo esse espaço marrom com esse mesmo tom que a gente tá usando para fazer essa sombra. Vou vir aqui, ó, no encontro do côncavo. O que é o côncavo? Esse buraquinho que faz aqui, ó. Vou trazendo aqui. Fazer a mesma coisa embaixo. Aqui eu vou fazer uma outra marcação e vou escurecer também. Vou voltar aqui pro primeiro pincelzinho que a gente usou, que ele marca melhor, ó. Depois vocês vão entender. Agora, fizemos a marcação, ó. Eu fiz aqui, tá vendo que eu tenho essa outra marcaçãozinha para dar essa profundidade da marcação. E aqui, ó, a marcação do osso. Tá de levinho? Tá de levinho ainda. Por quê? Porque agora a gente vai começar a entrar com tons mais escuros. O que eu vou fazer? Eu não tenho um marrom mais escuro que esse do que eu tô aqui. Eu tenho pancake preto. O que eu vou fazer com esse pancake? Esse mesmo processo que a gente fez aqui com o marrom, nós vamos fazer misturando ele com o preto. Então, ó, eu vou passar o marrom e um pouquinho de preto. E vou ver na base do risquinho que a gente fez. Ele ficou muito escuro, vou voltar aqui com o marrom que eu tava antes. O mesmo pincel que eu usei antes, que já estava sujo com marrom, eu vou vir aqui pra esfumar. Lembrando, gente, que é esfumar o jeito certo de falar e não esfumaçar. A gente esfuma a maquiagem. Ó, meu pincel ainda tá sujo com marrom e com preto. Eu vou dar mais uma carregadinha, porque eu vou trazer aqui na sobrancelha. Eu vou escurecer totalmente essa sobrancelha. Escurecer aqui. Preto e marrom.
E agora a gente vai fazer a mesma coisa no olho. Bom, chegamos na parte dos olhos, né? A gente tem duas opções aqui. Como eu tava falando do pancake, esse daqui, ele funciona também à base d'água. De que forma? Eu tava usando ele como sombra, seco, né? Que a gente fez esse acabamento aqui. E aí, ó, com água, passo nele, ele vira, ó, uma tinta muito mais fácil de pegar. Mas aí você vai falar, ah, Malu, eu não tenho o pancake em casa, eu tenho lápis de olho. Lápis de olho também serve. Lápis de olho preto, o que que a gente vai fazer? Vou apoiar aqui, ó, e não precisa, ponta tá nova, não precisa ter acabamento. Ó, sem muito acabamento. O que que eu vou fazer agora? Vou trazer ele até um pouquinho mais em cima. Vou vir com aquele pincel que a gente estava usando na sombra. O mesmo pincel que eu estava fazendo esse aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. E vou começar a puxar. Ó, tá vendo que ele tá ficando borrado? É essa a intenção. É esfumar esse preto que tem aqui. Olha, ele vai ficando borradinho. A gente vai voltar com aquela sombra marrom que a gente estava no começo. Vou pegar outra aqui que tá mais fácil. A mesma sombra marrom que a gente estava fazendo lá. E vai vir aqui, ó, no final. E vai mesclar. Para fazer um acabamento. Vem, vai ficando. Eu vou usar o pancake, minha sombra preta, e vou retocar aqui por cima, ó. Pra ficar mais escuro, mais esfumado. Vem marrom. E o marrom vai fazer esse acabamento ao entorno, pra fazer a ligação com a pele. Deu pra entender a diferença? Ó, aqui tá com um pouco marrom no acabamento. Vou passar um pouquinho mais para dar a ligação. Aquele pincelzinho redondinho no começo é melhor para fazer esse acabamento aqui. Usar o pincel certo, gente, ajuda muito. Eu sei que às vezes nós não vamos ter em casa, mas a gente se vira com o que tem também. E agora embaixo, eu vou fazer com o pancake, para vocês verem a diferença. Vou deixar a aguinha aqui em cima. Molhar aqui. Ele úmido, não sei se tá focando. Vou fazer aqui, ó, como ele pega muito mais fácil. Vou molhar de novo. Fiz traço. Aquele pincel que a gente usou, ele tem que estar molhado, ó. O pancake tem que estar molhado pra gente esfumar. Vou puxando, ó, da base da linha do traço para baixo. Porque se eu pegar daqui de cima, eu tiro o produto dali de cima. Vou pegar agora da parte seca. Vou aplicar aqui para escurecer mais um pouquinho. E vou vir com a sombra marrom, ó, porque tá vendo? Ele tá só preto aqui. Vou vir com a sombra marrom. Vou usar o mesmo pincel.
pra mesclar aqui. Vou dar mais uma escorrecidinha em cima. E agora, o nariz, eu vou fazer pancake também. E aí, fizemos o nariz. Eu vou fazer a quebração aqui. Eu tenho uma facilidade. Eu tenho já esse osso bem saltado. Então, ó, eu faço essa marcação e puxo aqui para dar aquela sensação do osso. Ó, eu tô dobrando um pouquinho o pincel do pó para começar a usar. E aí, eu vou vir de novo com aquele pincelzinho do marrom com preto e vou escurecer isso aqui. Com esse, a gente vai mesclar. E agora, por último, eu vou usar pode ser guache branco se você tiver em casa, mas aqui eu tenho essa maquiagem que é da Color Make, eu tenho o branco e o preto dele. São baratinhas e elas são líquidas, então elas são fáceis de ser usadas. Eu vou pegar aqui, eu vou usar esse pincel com a tinta branca para fazer os dentes. Então, o que eu vou fazer, ó, pensando no meu dente aqui, e agora a gente vai contornar isso de preto. Deixa eu só fechar aqui, porque isso é tinta, a gente pode derramar. E a gente vai fazer isso com o preto. Eu vou usar a tinta para mostrar esse outro. Pode ser delineador, para quem tiver delineador. Pode usar a criatividade aí. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o risco entre os dentes. Tô usando um pincel mais fino.
Eu posso escurecer aqui com o pancake, que dá um acabamento melhor. Fazer aqui para vocês verem. Eu vou fazer um traço aqui, ó, com o pancake. E logo em seguida eu já venho puxando da base, igual a gente fez no olho. Para que a sombra fique abaixo dele. Tá vendo a diferença daqui pra cá? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ele tem que estar molhado, hein, gente? E aí eu vou descendo isso. Eu vou fazer mais um detalhe aqui, que é uma sombra nos dentes, com o marrom e o preto, igual a gente estava fazendo aqui, ó. Só uma marcaçãozinha, ó. Isso traz mais profundidade. E aí, curtiram? Então, treinem, tirem foto, tira dúvida comigo se precisar. Tô à disposição e até a próxima, pessoal!